Todos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Vamos considerar nesta manhã do versículo 1 ao versículo 12. Marcos, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. 2 dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Vamos orar? Senhor, Deus santo e maravilhoso, nós estamos mais uma vez, ó Deus, diante desta Tua palavra que é santa, perfeita, e deste relato histórico a respeito da obra do Teu Filho. E isso, Senhor, continua nos falando ainda hoje. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, por esta revelação perfeita, pela preservação da mesma, ó Deus. E pedimos ao Senhor que nesta hora em que vamos expor a Tua palavra, Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua infinita misericórdia, para que, ó Deus, Tu possa aplicar esta mesma palavra ao coração da Tua igreja, ó Deus. Para que a mensagem ao Senhor possa alcançar, ó Deus, não somente estes que estão aqui neste recinto, mas outros que, porventura, estejam ouvindo pelos meios que o Senhor mesmo providenciou. Converte pecadores, ó Deus. Traz alívio ao coração do Teu povo. Exorta, edifica. Para a Tua glória, Senhor, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há uma passagem na obra A Peste, de Albert Camus, em que toda a cidade de Oran é tomada por uma pandemia devastadora. Os habitantes, a princípio, reagem como quase todos os homens reagem diante do sofrimento, ou seja, tentam manter a aparência de normalidade. Negam a gravidade
minimizam os sinais, reorganizam a rotina, ajustam as perdas visíveis. Mas à medida em que a narrativa avança, torna-se claro que a tragédia maior não é apenas a doença que consome os corpos, mas a lenta corrosão da alma humana. O medo, o egoísmo, a fuga da verdade, a incapacidade de encarar a realidade mais profunda da sua própria condição se manifesta de forma muito mais evidente. Camus descreve homens que lutam desesperadamente contra os sintomas enquanto permanecem cegos para a raiz da tragédia que os envolve. Essa percepção, ela atravessa grandes literaturas ao longo da história, porque toca em um ponto essencial da experiência humana. O homem é extremamente sensível à dor, aquela dor que se vê, mas é perigosamente indiferente àquela que não se manifesta imediato, ou que pelo menos não é visível aos olhos. Somos rápidos em diagnosticar o que nos limita externamente, mas lentos e resistentes em reconhecer aquilo que nos condena internamente. Combatemos os efeitos enquanto ignoramos a causa. Lutamos contra os sintomas, mas convivemos com a enfermidade mais profunda, como se ela não existisse. E isso nos conduz a uma pergunta inevitável. Qual é, afinal, o problema mais urgente da vida humana? Este é o meu tema, o problema mais urgente. Se eu pedisse nesta manhã que você fizesse uma lista com todos os problemas que você tem neste momento, de qualquer índole, econômico, familiar ou de saúde, e os colocasse em ordem de importância, qual você colocaria no topo da sua lista? Não precisa me dizer, seja sincero, faça uma lista mental. Qual que você colocaria no topo da sua lista? Pense nisso por um momento. Qual você diria que é o mais premente de todos os seus problemas, o mais urgente? Ou deixe-me colocar de outra forma. Se Deus lhe prometesse hoje resolver apenas um dos seus problemas, sinceramente, qual seria a sua primeira opção? No texto que vamos estudar nesta manhã, Jesus Cristo tem um encontro providencial com um homem que possuía um grande problema. Um problema muito evidente e outro que não era visível, pelo menos aos olhos humanos, e que foi claramente visto por Jesus. O comentarista Thomas Friends, ele descreve o Evangelho de Marcos como um drama estruturado em 3 atos. Esta perícope que nós vamos considerar, ela se encontra no primeiro ato, o ministério da Galileia. Mais especificamente, no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, inaugura então um trecho literário muito bem definido do Evangelho, que frequentemente os estudiosos chamam de série de controvérsias ou conflitos com os líderes religiosos, que se estende de Marcos no capítulo 2 e vai até capítulo 3, do versículo 6. Este episódio é o primeiro dos 5 relatos dos conflitos. E nele surge progressivamente diferentes questionamentos sobre a autoridade e também o ministério de Jesus. Primeiro, a autoridade para perdoar pecados. Segundo, a sua associação com publicano e pecadores. A questão do jejum e a colheita de espigas no sábado e a cura no sábado. Após o capítulo 1, a sua autoridade sobre os demônios
e enfermidades, Marcos agora apresenta uma questão muito mais profunda. Anteriormente, ele havia demonstrado a autoridade de Jesus sobre os demônios e sobre as enfermidades. E agora ele vai apresentar uma questão muito mais profunda: a autoridade de Jesus para perdoar pecados. E é precisamente essa afirmação que vai então desencadear a oposição daqueles que se consideravam guardiões da ortodoxia religiosa ali naquele período do primeiro século, quando o Senhor Jesus Cristo estava então iniciando o seu ministério. Assim, Marcos 2, do versículo 1 a 12, funciona como um ponto de transição do Evangelho. Aqui o ministério de Jesus tem despertado principalmente admiração e entusiasmo popular. A partir deste momento, porém, começa a surgir também o escrutínio e a oposição formal das autoridades religiosas. Jesus não somente chama a atenção dos populares, mas também chama a atenção das autoridades religiosas. Um conflito que alcançará o seu primeiro clímax quando, em Marcos, no capítulo 3, versículo 6, os líderes então começam a conspirar para matar Jesus. Por isso, Marcos, ele prepara cuidadosamente o leitor para o que está prestes a acontecer. E ele menciona então a presença dos escribas, homens treinados na lei, atentos a cada palavra de Jesus. E pela primeira vez no Evangelho, a questão da autoridade de Jesus é colocada de maneira explícita e inevitável. E é por isso que o texto não deve ser lido apenas como uma história da cura ou como um ato de compaixão, mas ele foi estrategicamente colocado por Marcos no início do seu evangelho para revelar algo essencial sobre quem Jesus é e sobre como ele interpreta a condição humana sobre qual o problema que ele considerava verdadeiramente decisivo. Pois bem, e é exatamente assim que a história começa. Eu vou dividir em 3 pontos. E o primeiro é o problema visível, a urgência humana. Do versículo 1 ao versículo 4. O problema visível, a urgência humana. O episódio ocorre nos primeiros momentos do ministério público do Senhor Jesus Cristo na Galileia. Marcos faz questão de situar a cena em Cafarnaum, cidade onde se tornara uma espécie de base do ministério do nosso Senhor. Ali ele ensinava, ele realizava sinais, e ali a sua fama se espalhava com muita rapidez, uma rapidez impressionante. E o evangelista informa que depois de alguns dias, ouviu-se novamente que Jesus estava em casa, provavelmente na casa mencionada no capítulo anterior, associada a uns dos seus discípulos, talvez Pedro ou André, poucos metros da sinagoga da cidade. O detalhe então ajuda a entender o que estava acontecendo. Era uma continuidade do ministério que já havia despertado nas pessoas uma enorme expectativa. O texto destaca que a casa estava completamente tomada. A multidão era tão grande que já não havia espaço nem mesmo junto à porta. Os curiosos, os seguidores e também os líderes religiosos estavam ali, escribas e fariseus, atraídos pela crescente reputação de Jesus e pelos relatos das suas curas. A privacidade de Jesus praticamente não existia neste momento do seu ministério. As multidões se aproximavam em grande parte pelo desejo de ver milagres e receber a cura física. Eles estavam muito interessados nisso. E Marcos registra um detalhe que merece bastante a nossa atenção. Diz que Jesus aí lhes pregava a palavra. Enquanto todos pensavam em curas e em sinais, Jesus estava ensinando. E este
hábito de se aproximar de Cristo, ou até mesmo de uma igreja local, visando primariamente aquilo que é imediato, os problemas temporais, não acabou. As pessoas muitas vezes se aproximam, se achegam a uma igreja local para buscando resolver os seus problemas temporais. E naqueles dias era assim. Mas Jesus estava pregando a palavra. A proclamação da palavra ocupa então o centro da cena. Os milagres aparecem no Evangelho como sinais que apontam para algo maior. Eles acompanham o ministério de Cristo para confirmar a sua autoridade e conduzir as pessoas à verdade que ele anuncia. E nesse ambiente, então, de ensino, expectativa e a pressão da multidão, é que Marcos introduz o paralítico e seus amigos. Um contraste evidente aqui. A casa está cheia de pessoas livres para entrar e sair, capazes de se mover por conta própria. Entre essa multidão aparece um homem completamente incapacitado, dependente de outros para qualquer movimento. Sua simples presença já comunica algo profundo sobre a fragilidade da condição humana. Marcos não oferece detalhes clínicos sobre a enfermidade. Ele usa um termo aqui indicando uma paralisia real, incapacitante. Em um contexto como aquele, essa condição significava muito mais do que uma limitação física. Envolvia exclusão social, vulnerabilidade econômica e, em muitos casos, vergonha religiosa. No imaginário judaico do primeiro século, enfermidades graves costumavam ser associadas a pecados, de forma que, ou seja, de forma direta ou indireta. Ou a pessoa pecou, ou então alguém da sua família pecou para ele estar naquela condição. O que sofria dessa enfermidade carregava também um peso social e moral. Quando esse homem então chega diante de Jesus, ele não é visto apenas como alguém que não pode andar. Aos olhos de muitos, ele também carregava uma suspeita espiritual. Ser paralítico sempre foi uma realidade extremamente dura em qualquer época da história humana. A perda de autonomia e a dependência constante de outras pessoas trazem sofrimento profundo. Contudo, nos dias em que Jesus Cristo caminhou entre os homens, essa condição ainda era mais severa. Aquele homem não tinha qualquer expectativa de tratamento. Não havia especialistas capazes de aliviar suas dores, tornar a sua vida mais suportável. Hoje nós vivemos em um tempo repleto de recursos, rampas de acessos, cadeiras de rodas modernas, equipamentos de apoio, tecnologias, que ajudam bastante a vida das pessoas nesta condição. Se você for até mesmo em um supermercado, você vai encontrar carrinhos adaptados que preservam uma certa autonomia para um paralítico. Aquele homem não possuía nada disso. Desde o momento em que ele despertava até a hora de se deitar, sua realidade era praticamente imutável. A menos que alguém o ajudasse, ele permanecia imóvel. Quando a sua família saía, ele continuava ali, deitado ou sentado. Dia após dia, a mesma rotina, o mesmo isolamento, sobre uma maca, semana após semanas, mês após mês, ano após ano, dependendo completamente de outras pessoas para suprir as suas necessidades mais básicas. Ele precisava de ajuda para se vestir, para se banhar,
e até mesmo para suas necessidades fisiológicas. Essa condição trazia sofrimento físico, desgaste emocional, profunda humilhação, dependência, confinamento, solidão, frustração, vergonha. Fazia parte da sua realidade diária. O problema daquele homem era evidente. Ele estava paralítico. Se alguém perguntasse qual era o problema mais urgente deste homem, qual seria a sua resposta? Se perguntasse para ele mesmo, certamente ele diria: meu problema mais urgente é que eu não posso caminhar. E não existe a menor possibilidade de que isso mude. Para ele, a urgência era concreta, diária e impossível de ignorar. É nesse cenário que algo inesperado acontece. Surge então, nesse cenário, um homem chamado Jesus, em Cafarnaum, e ele começa então, o paralítico começa a ouvir relatos, ou talvez os seus amigos, ouvir relatos de milagres extraordinários. Pouco antes desse episódio, Marcos narra uma purificação de um leproso, um acontecimento que despertou um enorme impacto na região. Pela primeira vez em muito tempo, em toda a sua vida, aquele paralítico vê uma luz no fim do túnel. Essa esperança se fortalece porque ele não está sozinho. Há 4 amigos dispostos a fazer tudo o que estivesse ao alcance deles para levá-lo a Jesus. E eles faz. Coloca numa maca e encontra ali um obstáculo, mas eles ignoram o obstáculo e conseguem então uma maneira de trazer esse homem e apresentá-lo a Jesus. Imagine a cena, Jesus está lá ensinando e de repente de cima do telhado vai descendo uma maca, né? Com um homem deitado. O que você faria numa situação dessa se você fosse o pregador? Certamente eu pediria aos diáconos, né, para resolver o problema, levar o homem, né, ou seja, para não atrapalhar a pregação. Mas isso sou eu, não Jesus. Diz que aquele homem está descendo ali e Jesus reage de forma diferente. O texto diz que ele viu a fé deles. Essa fé aparece em ações concretas, persistência, confiança, determinação em levar o amigo até Jesus. Em nossos dias se falam frequentemente de fé como se fosse uma força em si mesma, um poder interior capaz então de produzir resultado por conta própria. As pessoas costumam dizer: você tem que ter fé. Mas a fé não tem valor isoladamente. O que faz diferença não é a intensidade da fé, mas o objeto da fé. O que transformou aquela situação não foi uma grande fé em algo abstrato, mas o fato de que por meio desta fé, os homens levaram o paralítico à pessoa correta, o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não é simplesmente ter fé, é ter fé em Jesus. É uma fé que direciona o coração do pecador até a Cristo. E que confia nele. E não recua diante dos obstáculos. É uma fé operante. E assim então termina a primeira parte da cena. Está lá aquele homem que todos veem que tem um problema urgente. Pelo menos é o que penso, é o mais urgente de todos, que é caminhar. E Jesus então vai surpreender a todos. Isso me leva ao segundo ponto, o problema mais profundo, o diagnóstico de Jesus. O paralítico, então, encontra-se agora diante de Jesus, e é impossível não imaginar o silêncio atento que toma conta da casa. Depois de toda
todo esse espetáculo daqueles homens abriram um espaço no telhado, desceram o paralítico, não é uma coisa normal que se vê todo dia. As pessoas ficam, e agora? O que vai acontecer? Jesus curou um leproso. Agora está aí o homem, qual é o mais óbvio? Vamos ficar todo mundo em silêncio. Vai acontecer agora. Jesus vai curar ele. Vai resolver seu problema. Certamente era isso que todos estavam pensando ali. Depois daquela tamanha insistência, tamanha interrupção, depois de tanta expectativa acumulada, não parece haver dúvida do que o Senhor fará. Ele irá curar aquele homem. Mas Jesus faz exatamente o que ninguém esperava. A multidão, os amigos, o próprio paralítico, sem dúvida, esperavam um milagre, uma cura física. Contudo, Jesus profere uma declaração chocante: Filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhe a fé, Jesus disse: Filho, teus pecados estão perdoados. Este não é um modo comum de se dirigir a um estranho, porque ele usa uma expressão aqui de grande afeto, um cuidado pastoral, uma forma diferente de tratar os vulneráveis. O uso desse termo serviu para oferecer àquele homem uma profunda segurança, consolo, refrigério. O homem estava prostrado, humilhado, esmagado pela culpa. E no relato de Mateus, a declaração aparece de forma ainda mais expressiva: tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. A expressão grega traduzida por bom ânimo comunica não a mera resignação, mas carrega a ideia de uma alegria profunda, de um encorajamento real, de um alívio legítimo. É como se ele dissesse: encha-se de alegria, encha-se de satisfação, e porque você tem razão para isso, os teus pecados foram perdoados. E aqui reside algo profundamente desconcertante. Fisicamente, nada havia mudado. Até aqui, fisicamente, nada havia mudado. A paralisia permanecia intacta. Aos olhos de todos, o problema ainda estava ali como antes. No entanto, Jesus afirma que aquele homem agora possuía motivo suficiente para se alegrar, apesar da sua condição física. Por quê? Porque ele acabara de receber o maior benefício que um ser humano pode receber: o perdão completo dos seus pecados. Jesus aqui ensina qual é o problema mais urgente. A doença, seja ela qual for, embora trágica, afeta apenas temporariamente. O pecado, a rebelião humana contra Deus, é a raiz de todo o sofrimento na criação e afeta a alma eternamente. Quem nunca recebeu o perdão de pecados, se morrer nesta condição, está completamente condenado. Está caminhando para o inferno. O maior milagre que alguém pode receber não é a cura física, mas o perdão que nos reconcilia com Deus. Para todos os presentes naquela casa, o grande problema daquele homem era evidente: ele não podia andar. Mas o diagnóstico de Jesus é radicalmente diferente do nosso. O Senhor sabia que a paralisia não era um problema mais urgente. O problema mais urgente daquele homem era o seu pecado, todas as consequências que o pecado produz nesta vida e, sobretudo, na vida vindoura. E é necessário esclarecer com cuidado o que isso significa.
Quando falamos de pecado, não estamos nos referindo apenas a atos específicos que costumam ocupar uma lista moral. Roubar, adulterar, matar, invejar, cobiçar. Esses atos são reais, são graves, mas não são a raiz do problema. Eles são os frutos, ou o fruto. O pecado é, em sua essência, mais profundo. É a decisão consciente do homem de viver de costas para Deus. É se recusar a submeter-se à sua vontade. É buscar a sua própria glória. Em termos bíblicos, é o homem tentando ocupar o lugar de Deus, ser dono de sua própria vida. Isso se torna ainda mais claro quando pensamos neste paralítico. Ele não tinha grande capacidade de praticar muitos pecados visíveis que nós costumamos alistar. Ele não podia se mover, ele não podia roubar e sair correndo. Teria dificuldades de cometer alguns pecados, como quebra do 7º mandamento. Não podia ferir fisicamente ninguém, porque certamente se ferisse seria morto imediatamente. Ainda assim, Jesus Cristo vê nele um pecador. Um pecador. Porque o pecado não é, em primeiro lugar, um problema de mobilidade, mas do coração. É ali que nasce. Esse, segundo Jesus, é o problema mais urgente do homem. E de fato é. Esse é o mais urgente do seu problema. Eu não sei se na hora que eu falei sobre fazer uma lista, você colocou este no topo da lista. Dizer assim: Senhor, esse meu maior problema é que eu sou um pecador, apesar de ser salvo, eu ainda peco contra ti, eu queria nunca mais pecar. Foi isso que você colocou na lista, no começo da sua lista? Porque este é o seu real problema, este é o meu real problema. O pecado. É provável que aquele homem tivesse alimentado por anos um pensamento recorrente: se eu pudesse tão somente andar, tudo seria resolvido. Se eu pudesse ir e vir, se eu pudesse trabalhar, se eu pudesse viver sem depender dos outros, então sim, eu seria feliz. Mas Jesus via de maneira completamente diferente. Para Cristo, curá-lo apenas da paralisia seria deixá-lo em uma condição infinitamente mais trágica. Seria devolvê-lo à sociedade com mobilidade e normalidade, mas ainda em guerra contra Deus. Seria resolver o problema menor, ignorar o problema maior. Aqui, meus irmãos, somos confrontados com uma ilusão extremamente comum, inclusive entre muitos que professam a fé. Porque inconscientemente pode repetir: se tão somente eu fosse curado, se tão somente eu fosse mais amado, se tão somente eu tivesse um casamento melhor, se tão somente eu tivesse um trabalho melhor, se tão somente eu tivesse filhos mais obedientes, se tão somente. Preencha essa lacuna como você quiser. Se você acredita que a obtenção de qualquer uma destas coisas produzirá por si só uma vida plena e feliz, você está enganado. Está completamente enganado. Profundamente enganado. Essa ilusão não aparece apenas na vida comum. Ela revela com grande clareza a experiência de pessoas que aparentemente alcançaram tudo o que desejavam. Uma jornalista chamada Cynthia Hamel escreveu um artigo marcante sobre a frustração de pessoas famosas, homens e mulheres, que fizeram tudo para alcançar aquilo que desejavam. E o que aconteceu? Depois de conseguir exatamente o que queriam, tornam-se, não raramente,
pessoas mais infelizes do que antes. Hemel escreve com uma franqueza perturbadora que muitas celebridades, ao alcançarem fama, perceberam que nada havia mudado por dentro. Continuavam as mesmas, o vazio permanecia. A decepção os tornava amargos, violentos e insuportáveis. Ela chega a dizer nesse artigo algo impressionante. Creio que quando Deus quer pregar uma peça muito pesada em alguém, Ele lhe concede o seu maior desejo. Mas foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo, pelo menos de imediato, não fez com o paralítico. Jesus não lhe deu o que ele queria, mas lhe deu o que ele precisava. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, em contextos diferentes, nós também estamos há anos lutando em oração, criando uma expectativa que Deus nos dê algo e Deus não nos dá. Mas Ele nos dá exatamente aquilo que precisamos. Porque Ele sabe o que é mais urgente para a nossa vida. O que é mais urgente para a nossa vida não é o que desejamos, mas é aquilo que Deus vê. Jesus Cristo não deu àquele homem aquilo que ele estava precisando, ou aquilo que ele desejava, mas ele deu aquilo que aquele homem realmente precisava. Segundo Jesus, nenhuma necessidade humana é mais urgente do que o perdão de pecados. Mas em terceiro e último lugar, nós temos aí a autoridade que resolve o problema. Nós temos o problema visível, o problema mais profundo, e temos aquele que tem autoridade para resolver os dois. Todos os problemas. Versículo 6 ao versículo 12. Quando Jesus pronuncia aquelas palavras, filhos, teus pecados estão perdoados, o ambiente na casa em Cafarnaum muda imediatamente. Até aquele momento, todos esperavam um milagre da cura, ou de cura. Mas a declaração de Jesus transforma a cena em um momento de confronto. Olhando a narrativa, nós podemos imaginar assim que foi de uma hora para outra, mas certamente houve um tumulto ali, as pessoas comentando, que é isso, nós fizemos todo esse esforço para isso, com as pessoas confusas, e Jesus ainda disse para aquele homem, você tem que se alegrar muito, pelo que eu acabei de fazer. A atenção toma conta da sala, o Senhor havia deixado de lado aquilo que todos consideravam um problema evidente, para tratar algo invisível aos olhos humanos. E nesse momento, os líderes religiosos presentes começaram a avaliar o que acabara de acontecer. E Marcos diz que eles estavam ali sentados, alguns escribas, que arrazoavam em seus corações, porque ele fala assim, diz blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes, por que arrazoais assim em vossos corações? Eles não disseram isso em alta voz. Tudo no interior. Eles estavam pensando, confabulando ali, certamente ao sair dali eles iriam tratar do assunto, mas eles estavam ali pensando, mas Jesus, que conhece os corações, o diálogo interior da mente de todos, de cada um de nós. Ele conhece aquilo que permanece escondido no coração humano, pensamentos, julgamentos, resistência, está plenamente exposto diante dele. Jesus Cristo sabia. Os escribas e os fariseus imaginavam que o seu raciocínio permanecia oculto, mas Jesus Cristo responde o que nunca foi pronunciado, pelo menos verbalmente.
E há algo ainda mais significativo. Em grande parte, o raciocínio desses líderes estava correto. Eles compreenderam que Jesus estava reivindicando a autoridade para perdoar pecados, e foi exatamente isso que ele fez. Jesus não disse ao paralítico que buscasse o perdão de Deus. Ele próprio declarou: teus pecados estão perdoados. A sentença vem dele. A autoridade está na sua palavra. Os escribas também estavam corretos ao afirmar que somente Deus pode perdoar pecados. A fé de Israel estava firmada nessa convicção. O Shema, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, era declarado diariamente: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o nosso único Senhor. Se Deus é o único Senhor, então o perdão definitivo pertence somente a Ele. A lei de Israel tratava como blasfêmia, um crime gravíssimo, digno de pena capital, quem se autodeclarasse Deus. Esses homens perceberam que Jesus não falava como um profeta, anunciando uma mensagem divina, nem como sacerdote, declarando o perdão recebido por meio do sistema sacrificial. Sim, Jesus Cristo é profeta, sacerdote e rei, mas ele não é um profeta qualquer. A sua palavra era direta, imediata, autoritativa. Ele tomava para si uma prerrogativa que pertence ao próprio Deus. E assim o raciocínio deles seguia um caminho inevitável. Jesus afirma ter autoridade para perdoar pecados. Somente Deus pode perdoar pecados. Logo, Jesus está reivindicando uma posição que pertence a Deus. Essa é exatamente a conclusão para a qual Marcos conduz o leitor. Os escribas enxergaram a implicação das palavras de Jesus. O que lhes faltou foi reconhecer quem estava diante deles. Toda transgressão humana em sua essência, toda transgressão humana mais profunda é cometida contra Deus. E é por isso que Davi, depois de pecar contra Batseba e contra Urias, ele declara lá no Salmo 51, contra ti somente pequei. O centro do pecado humano é sempre uma afronta contra Deus. O Salmo 103 afirma: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Portanto, quando Jesus Cristo diz ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ele está assumindo o lugar daquele contra quem todo o pecado foi cometido. Ele se apresenta como aquele que possui autoridade para conceder perdão, e por isso que os líderes religiosos reagem com tanta indignação. Se Jesus fosse um homem comum, a acusação deles seria correta. Mas Jesus não é um homem comum. Então ele formula uma pergunta penetrante: qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? À primeira vista, alguém pode pensar que o mais fácil é a declaração de perdão dos pecados, pois ninguém pode verificar imediatamente o que realmente ocorreu. Já ordenar um paralítico que se levante vai expor a pessoa a uma prova pública imediata. Mas Jesus conduz a reflexão a um nível mais profundo. No capítulo anterior, ele já havia demonstrado autoridade sobre as doenças, purificando um leproso com uma simples palavra. Restaurar aquele paralítico estava dentro do alcance do seu poder. O perdão, porém, envolvia um custo muito maior. Aqui tocamos em algo que o Evangelho de Marcos vai revelar então com mais clareza adiante. Jesus concede perdão antes da cruz, mas o perdão aqui não é arbitrário.
ele se fundamenta em uma obra que seria consumada ainda. Daí a dificuldade grande. Os fiéis do Antigo Testamento foram verdadeiramente perdoados porque confiaram na promessa de Deus. Quando eles olhavam aquele cordeiro sendo morto, imolado, sangue sendo derramado, todo aquele ritual, eles então criam que Deus providenciou um meio, no momento exato da história, Deus enviaria o seu Filho para pagar definitivamente todos os pecados. Eles creram nisso. Os sacrifícios apontavam para um substituto futuro. O perdão concedido antecipadamente repousava sobre a certeza da obra que Cristo iria realizar. Mais tarde Jesus explica isso aos seus discípulos, lá em Marcos 8, versículo 31, lemos assim: importava que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e ressuscitasse depois de 3 dias. A expressão importava aqui poderia também ser traduzida por é necessário. Era necessário. O perdão dos pecadores exigia a morte do Filho do Homem. O Deus justo e o pecador ali. E o justo Deus e homem, Cristo, iria substituir este pecador. Daí a dificuldade. Era muito mais fácil curar do que perdoar pecados. Para que pecadores como eu e como você fôssemos perdoados, alguém precisava satisfazer plenamente a justiça divina. E é nesse contexto que aparece o título que Jesus Cristo usa aí no versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Essa expressão, Filho do Homem, ela remete à visão de Daniel, no capítulo 7. A expressão Ben Anash, né, no aramaico, Ben Adam, no hebraico, é uma referência aos filhos de Adão, ou filhos do homem, filho da humanidade, trazendo para um contexto mais moderno, uma linguagem mais moderna, mas em Daniel ela vai aparecer de forma diferente. Vai se referir a um título, a um homem que aparece ali, vindo nas nuvens do céu, recebendo domínio e glória e reino eterno do ancião de dias. Ou seja, um ser divino e humano. O Filho do Homem anunciado por Daniel estava agora presente, exercendo autoridade na terra. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Eu sou aquele que Daniel pré-anunciou. E agora eu estou exercendo autoridade. Não somente de perdoar pecados, mas também de curar, de resolver os problemas que o primeiro homem, Adão, trouxe para a humanidade. Eu vim resolver isso aí. Eu digo a ti, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. Imediatamente o homem toma a sua maca e sai caminhando diante de todos. Então Marcos registra a reação da multidão. Todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. A exclamação da multidão não é uma mera reação à cura, porque eles já haviam visto Jesus Cristo curar antes. O que torna esse momento sem precedentes é a combinação extraordinária de 3 coisas: a declaração de perdão, a defesa pública da autoridade de Jesus e a cura imediata do paralítico. Aquela casa se torna um lugar onde o Filho do Homem demonstra de forma irrefutável que possui autoridade divina na terra. E por isso a multidão diz: jamais vimos coisa assim.
eles percebem algo singular. Algo singular estava acontecendo ali. Deus está agindo de modo único, como Ele nunca havia agido antes. O reino de Deus prometido na Escritura está irrompendo na história por meio de uma pessoa e da sua obra. Jesus, o Cristo de Deus. Mas ainda há algo mais aqui. A restauração física deste homem funciona como um pré-anúncio de que o reino de Deus fará com toda a criação. Jesus não veio apenas salvar almas e deixar os redimidos para sempre desprovidos de corpo. Ele veio reverter a queda e trazer a redenção plena. A sua obra alcança o homem inteiro e finalmente alcançará toda a criação que geme na expectativa da vinda do Filho de Deus. O paralítico se levanta e anda diante de todos, e é um sinal profético dessa restauração maior. O corpo que se ergue diante da multidão aponta para uma renovação final que Deus trará no seu reino. Assim, a cura física, testemunhada visivelmente, é a restauração profunda daquele homem, que aquele homem acabara de receber, por meio do perdão de pecados, aponta para isto, para esta obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E a multidão se espanta com toda a razão. Só que o mais extraordinário daquela manhã não foi o homem sair andando com a maca nas mãos. O mais extraordinário foi que ele recebeu a sentença da boca do próprio Cristo. Aquela sentença que está lá no Salmo 32, quando Davi declara: bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa é a maior bênção. Aquele paralítico saiu caminhando daquela casa naquele dia. A cura foi extraordinária, mas ainda assim pertencente a esta vida. Seu corpo continuava sujeito a desgaste natural do tempo. Porém, o perdão que ele recebeu é de outra ordem. O perdão de pecados reconcilia o pecador com Deus, assegura uma esperança que ultrapassa a vida. É por isso que Abacuque disse que mesmo que tudo falte, parafraseando Abacuque, mesmo que tudo falte, ainda assim eu tenho no que me alegrar, no Deus da minha salvação. Não importa a condição temporal que eu esteja. O mais importante, o mais fundamental, o meu problema mais urgente foi resolvido. Foi resolvido. Os teus pecados foi perdoado. Meus irmãos e amigos, não sei quais são os seus problemas que hoje, os problemas que hoje pesam sobre o seu coração. Talvez seja enfermidades, crises familiares, angústias financeiras ou inquietações que ninguém além de você conhece. Todos esses problemas são reais. Não quero fazer pouco caso deles. Eles existem. E muitas vezes profundamente dolorosos. Ainda assim, todos eles pertencem a esta vida. Portanto, são temporários. Existe, porém, um problema que ultrapassa todos os outros. Problema que cada ser humano tem com Deus por causa do seu pecado. E chegará um dia que cada um de nós se apresentará diante do tribunal de Deus. E nesse tribunal não haverá engano, nem disfarce, nem defesa humana capaz de justificar o pecador. A Escritura afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, portanto ninguém será absolvido naquele dia por seus próprios méritos. A única esperança está na justiça perfeita de Cristo e na sua morte na cruz.
O próprio Senhor declarou: quem crê em mim tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Assim como Jesus perdoou o paralítico naquela casa em Cafarnaum, Ele perdoa você hoje, agora, nesse exato instante. A autoridade do Filho do Homem continua a mesma. O poder de Cristo não diminuiu, a sua graça não se esgotou. Mas você precisa vir a Ele em arrependimento e fé. Vir confiando no que Ele fez por pecadores, lançar fora todos os méritos que porventura você imagina que tenha. Ele viveu uma vida de perfeita obediência que jamais nós poderíamos viver depois da cruz. Ele foi à cruz, morreu em nosso lugar, carregando a nossa culpa, o nosso pecado, e diz as Escrituras que o justo morreu pelo injusto para conduzir-nos a Deus. Diante desta verdade, ninguém pode permanecer neutro. Ou você rejeita a reivindicação de Jesus e permanece na incredulidade, ou você se coloca diante dele como um pecador arrependido, confiando em sua graça e recebendo o perdão que somente ele pode conceder. Portanto, venha a Cristo. Venha a Cristo. Porque aquele paralítico, aquele que disse ao paralítico: tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados, continua dizendo a mesma palavra a todos aqueles que se achegam a Ele pela fé. Que o Senhor conceda arrependimento e fé a você nesta manhã. E para muitos que já receberam este perdão, para todos aqueles que aqui estão que já receberam este perdão, quero que você saia daqui nesta manhã com a consciência libertada, trazendo à memória, como vimos domingo passado, o pastor Robério pregou a respeito, trazendo à memória aquilo que Ele pode lhe dar esperança. O Deus de toda graça nem sempre vai lhe dar o que você quer, mas Ele já lhe deu aquilo que é mais importante. Você já está reconciliado com Deus. Você já pertence ao Senhor. Você já está garantido na vida e na morte. Encha o seu coração de alegria. Esta é a ordem do Senhor. Encha o seu coração de alegria. Mesmo que no choro, na angústia, você diz ainda assim: no meu lamento, eu tenho aquilo que é mais importante. Meu maior problema foi resolvido. Todos que foram perdoados podem ter essa certeza. Nós já fomos alcançados por esta graça. Encha o seu coração de gratidão. Que isso lhe encha de maior gratidão, de reverência, de maior amor por este grande Salvador. Que grande Salvador. Que Deus nos abençoe.